Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou aqui responder mais uma pergunta, né? O Ramon me perguntou aqui se eu recomendaria morar em Manchester. Depende da situação do perfil de cada um, né? Eu até vou ler a resposta que eu dei pra ele, que eu achei que ficou bastante interessante, embora muitas pessoas não concordem, mas a gente tá aqui para dar a nossa opinião de acordo com a nossa experiência. Tem outras pessoas que têm outra opinião com outra experiência. Você tem que assistir o máximo de coisas possível, pesquisar o máximo, né? O vídeo anterior eu falei de buscar emprego para ver a questão de emprego no lugar, né? Das vagas de acordo com o seu perfil, com a sua profissão, etc. Pesquisar a moradia, pesquisar a questão de escola se tiver filho, né? De supermercados ao redor, as facilidades que você precisa ter. Google, cara, hoje você tem tudo na mão ali, cara. E eu gosto bastante porque você acaba conhecendo o lugar, conhecendo a geografia do lugar, né? E tem site de crimes, tem site de imigração que mostra a quantidade de imigrantes, a idade das pessoas, tem site para tudo isso hoje, né? Faixa etária em determinada região, então você sabe que é pessoas mais da sua idade ou pessoas menos da sua idade, né? Que aí vai ser em perfil mais parecido ou não. Então tudo isso você tem que contar antes de fazer sua pesquisa. Beleza? Mas vamos lá, né? Se eu recomendaria morar em Manchester ou não. Manchester chegou a ser uma das opções, mas eu conheço o histórico de Manchester desde a história inglesa, né? Quem estuda história inglesa sabe de revolução industrial, o tipo de comportamento de pessoas e tudo mais. E eu sou mais tranquilão, então eu não quero ter estresse. E Manchester é um lugar, é uma cidade menor que Londres, mas com o caos que tem em Londres e nem todas as oportunidades e condições. Mas não é ruim, tem muita gente morando lá e vivendo bem. Mas vamos à minha resposta aqui. Eu coloquei, então, é muito pessoal, de experiência, de gosto, necessidade e até de sorte. Sorte no quê? No que você vai conseguir de emprego, de casa, lugar, região para você morar, qualidade ali, que nem eu falei esses fatores aqui agora há pouco, né? Eu falei hoje por hoje, se eu tivesse chegando, eu tenho a opção de ir para Manchester e sua região metropolitana ou Londres e sua região metropolitana. Se eu chegasse sem experiência, eu iria para Londres, porque tem mais oportunidade, mais possibilidades, mais opções e salário mais alto. Ou seja, né, são as opções que eu tenho aqui para ter uma vida mais fácil. São as opções que eu vou ter para ter uma vida mais fácil, né? Além do histórico todo. Logicamente, se eu for ver hoje por hoje, Londres, tanto Londres quanto Birmingham e Manchester, eles estão com uma administração meio ruim, né? Nos últimos 3 anos eles têm caído, a economia tem caído, criminalidade tem aumentado e outras coisinhas, né? Quem vê o noticiário viu as coisas que têm acontecido aí na Inglaterra, né, ao longo dos últimos 4, 5 anos, né? Aí eu coloquei que eu iria, se fosse região metropolitana, eu iria para a região metropolitana ou para Londres, em vez de ir para a região metropolitana ou Manchester, porque não vai ter muita diferença. A diferença é que em Londres você tem mais coisas para ver, ou seja, mais qualidade de vida, né? Então você tem uma coisa cultural maior. Então você, se você quiser aproveitar uma cidade culturalmente, Londres vai te dar muito mais opções, né? E de lazer também, né, do que em Manchester. Não que em Manchester não tenha, tem sim. Aí eu coloquei, a menos que em Manchester você consiga trabalhar um pouco longe do centro, viver longe do centro, mas ter um salário do centro. Aí você tá de boa, né? Mas, é aquilo que eu falo, aí quando você quiser fazer coisas, em Manchester você não tem tanto. Você vai ter em outras cidades que não são tão próximas, por mais que pareça, né? Mas é opção. Tem gente que gosta, né? E se for para viver na rotina do Brasil, né? Que nem eu vivia, né? Se saiu e que vai viver a rotina igual a que eu vivia no Brasil, de repente é normal, não vai ter nada. No Brasil praticamente não tinha lazer, mano. Era uma viagem por ano e olha lá, a viagem que eu falo às vezes é descer pra praia, né? Então, tipo, era mais trabalho, rotina, pagar conta, bababá, vai no shopping, etc, vai no mercado, vai em um restaurante de vez em quando, e aí uma vez por ano desce pra praia ali e tal, entendeu? Quando dá. Então, quer dizer, se for pra viver assim, sossegado, Manchester também, mas é aquilo, entre as duas eu iria pra região metropolitana de Londres ou Londres, né? Logicamente, vendo quais são os piores lugares de Londres pra viver e não iria pra eles. E assim, baseado também em opinião de pessoas que trabalham comigo, poucas pessoas daqui gostam de Manchester, mas é aquilo. O perfil das pessoas que moram aqui é completamente diferente das que moram em Manchester. E eu falei um pouquinho sobre isso
né, no vídeo anterior também. Então é muito relativo, mas e é aquilo, né? Manchester hoje tem uma imigração muito grande. Não é uma imigração que nem a gente fala no Brasil. A imigração no Brasil é todo mundo falando a mesma língua, a maioria tem a mesma cultura, tem o mesmo senso de espaço do outro, pelo menos a grande maioria. Já Manchester tem uma, foi o lugar onde teve a Revolução Industrial, né? Então, ou seja, os caras, né, são bem revolucionários e todo mundo muito estressado, até muito voltado para questões políticas que acabam estressando, por mais que eles não atuem, eles pensam muito de forma antiga, forma antiquada. É muito estressante, né? Cidade praticamente grande. Vocês viram, tem um vídeo aqui que eu fui para Manchester, né? O trem, por exemplo, é um trem, nem todos, mas tem um trem lá que ele é motor de caminhão, cara, soltando aquela fumaceira, óleo na linha do trem. Imagina, você tá esperando o trem para ir para casa e inalando fumaça, gás carbônico ali. Mó estresse. Você sai na rua, cara, eu não tenho nada contra nenhuma religião, mas desde que cada um tenha a sua e respeite a do outro, respeite quem não tem e quem não tem respeite quem tem e vice-versa. Mas lá parece que tá todo mundo nesse esquema revolucionário, não só político, mas também religioso, cara. Você sai, tem um cara muçulmano gritando pra você, querendo pegar na sua mão e te chamando pra te converter pra lá. Você anda 2 metros, cara, tem um africano te chamando pra religião africana dançando na sua frente aqui, cara. É um negócio de doido. Aí daqui a pouco você vai ter um testemunha de Jeová gritando na sua frente também. Quer dizer, eu passei por tudo isso quando eu fui pra lá, mas eu não coloquei, lógico, eu nem filmei isso, porque, né, podia gerar algum estresse. Mas você fala, cara, parece que as pessoas estão mais preocupadas em mudar a opinião do outro e fazer a vida do outro igual a delas, que já não é tão boa, porque se fosse boa eles não estariam nessa situação de exigência de querer que o outro mude, que isso chega a ser, pra mim, é estresse. Imagina, todo dia que você vai no centro é gente, aí você fica com medo, porque, pô, vem uma pessoa que nem é de cultura, que nem a gente tava lá, Corte rápido. que nem a gente tava lá, o africano começou a dançar, 2 africanos em volta de mim, né? E eu, pô, mano, qual é que é? Então, são coisas que me incomodaram ali na cidade, né? Questão de muçulmanos também, eles olham feio pra você, porque, logicamente, eles se vestem de uma forma diferente. E quando você vê, você não vai ficar que nem um idiota secando eles. Mas você olha, você olhou, se os caras pegarem você olhando, já virão um estresse. Você tá me olhando por quê? Sabe? Esse tipo de coisa é totalmente desnecessário. É que nem você vê uma pessoa bem vestida, você dá uma olhada, não aquela olhada secando a pessoa, desejando, né? Mas é aquilo que você dá uma olhada simples, né? Algo, chamou atenção em algum momento. E isso, pra mim, lá já se tornou algo que se der uma olhada assim, os outros já vêm tirar satisfação com você. Então esse tipo de atitude meio, digamos, não sei se é nem só revolucionária, mas um tipo de atitude muito agressiva das pessoas, eu evito esse tipo de lugar, entendeu? Até porque você vê que tá muita gente lá, eles estão estressados com, não só com o comportamento que eles causam nas outras pessoas, mas com o comportamento deles mesmos e comportamento de outras pessoas que afetam a cidade de forma que eles não gostam de alguma coisa por causa do comportamento de outras. Então eles começam a ter comportamentos ruins. Então fica aquela rixa de comportamentos que só deterioram a sociedade. Então, para mim, isso não é um tipo de sociedade a qual eu viveria dentro, entendeu? Eu vivi lá no centro de Londres, quando eu trabalhava próximo do Heathrow. Era bem isso que eu via naquela estação de trem. Quem não viu, veja os vídeos. Até coloquei um vídeo recente aqui, né, falando da onde eu trabalhava e tudo mais, perto do Heathrow, né? Mostrei os aviões pousando e tudo mais. Então, quer dizer, ali era uma região que eu senti exatamente o que eu senti em Manchester. Aquela questão de peso, do estresse das pessoas assim que você chega na estação de trem, assim, ó, as pessoas pesadas, estressadas, cansadas, tristes, entendeu? Parece que eles vivem ali numa revolução industrial onde tudo é infeliz em volta deles. E lógico, todo mundo tem problema, todo mundo vai ter problema o tempo todo. Eu tive muito problema naquele período da minha vida ali naquela região de Londres. E, pô, eu tentava me focar em outra coisa, fazer daquele momento algo bom. Não, os caras, cara, era loucura, entendeu? Tipo, mas Manchester tem muita coisa cultural, tem muita faculdade, tem muito emprego, tem muitas regiões nos arredores que, pô, dá pra viver de boa,
né? Mas eu não gosto muito desse negócio caótico que pode me afetar no momento, por exemplo, que você tá apressado e para alguém na sua frente para querer te convencer a mudar de, sei lá, religião, sendo que ele nem sabe qual é a sua, entendeu? E fora que você não se sente seguro para falar coisas, para andar até. Então eu não gosto muito desse tipo de lugar. Por isso que eu falo, muitas vezes é melhor você ganhar menos e ter mais qualidade de vida, mais paz. Eu já sou mais, digamos assim, me isolo mais, fico mais longe de tudo, vivo mais a minha vida, mais a cultura, estudo bastante, leio bastante e não fico vivendo o ambiente externo, senão você se condena e você se destrói. E é aquilo, como eu falei, se fosse para ter um esforço momentâneo para fazer dinheiro e depois mudar de cidade, eu iria para a região metropolitana de Londres. E aí lugares que eu, como eu falei no vídeo anterior, lugares que podem ser muito bons para morar, é aquela região de Cotswolds, que é linda, maravilhosa, sensacional, não tá tão longe de tudo. E lógico, em Londres tem lugares maravilhosos, né, como Kingston, Richmond, mas são lugares muito caros e de repente nos outros é mais barato. A questão é que se você conseguir um emprego nesses lugares, aí show de bola. Você entendeu? Por isso que eu falo, o emprego às vezes é o principal. Você vai no site de emprego, você dá uma busca, pô, gostei desse lugar. Veja vídeos, veja informação, veja tudo que eu falei no vídeo anterior sobre o lugar, né? Veja os links aqui embaixo e aí você vai lá e pesquisa aquele lugar, procura um emprego e consegue um emprego lá. Fechou, sua vida já deu certo. Você ir sem emprego, sem nada, você tem que ou tá muito decidido, já tem uma condição aqui, uma experiência aqui que nem eu tinha, né? Porque eu falei, eu vou para York de qualquer jeito, com emprego ou sem emprego. E já fiz a minha busca e consegui um emprego. Eu consegui um emprego na semana que eu fiquei aqui uma semana procurando casa, né? Fiquei de férias procurando casa. E aí quando eu voltei para Londres, eu já tinha conseguido um emprego aqui, aí cheguei lá, é só pedir a conta e vim embora. Né? Isso me ajudou bastante na mudança. Se eu não tivesse isso, a Camila ficou um mês e meio desempregada aqui, ou mais, eu acho. Ou seja, é tenso, entendeu? Então começa a te gerar um medo. Se fosse os dois, o orçamento ia lá para baixo, né? Ia quebrar a banca. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Então é aquilo, pesquise cidades que sejam muito agradáveis do seu gosto, sabe? Por exemplo, não é só melhores cidades para viver na Inglaterra. O que que você gosta numa cidade? Aí você coloca lá no inglês, lógico, cidade que tem isso, isso e isso. Pum. E aí você começa a ver e veja isso, e aí você começa a fazer sua escolha melhor. Mas nesse caso aqui de Manchester, não que eu não recomende, depende da sua situação, né? Às vezes tem gente que conhece gente lá, se você conhece gente no lugar, já vai ser uma facilidade. Eu, como nunca me escorei em ninguém, nem comunidade brasileira, nenhuma pessoa, eu acabo fazendo minha escolha, né? Ia me virar, né? 100%. Nunca me escorei para procurar emprego. Então, quanto menos você necessita de uma sociedade brasileira, de uma comunidade brasileira ou de pessoas fazendo algo que pode te ajudar e muitas vezes eles fazem mais para atrapalhar do que para ajudar, né? Aí você consegue se virar melhor. Por isso que eu falo, fazer essas buscas que eu coloquei aqui são muito importantes, né? Mas entre, digamos assim, Manchester e Londres, eu ia para Londres. Beleza? Então esse foi o vídeo, espero ter ajudado de alguma forma aqui com toda essa experiência e opinião e tudo mais. Não levem a mal, faz parte, escolhas são feitas de acordo com perfil, com necessidade, com obrigações, com conhecimento, com experiência, né? Não com a falta de. Então deixa seu like, seu comentário, fale das cidades principalmente aqui embaixo para as pessoas conseguirem ler e ver sobre isso e acabar melhorando aí o conhecimento de todo mundo a respeito da Inglaterra e lugares para viver, né? Eu ajudo de uma forma, muitas pessoas ajudam, que eu sei que tem gente colocando uns comentários muito interessantes aqui, gente falando de onde morou, quanto tempo comprou a casa e etc, né? Isso tudo ajuda as pessoas, não a mim, porque eu já moro aqui, já vivo aqui. Então, para pessoas novas acaba ajudando aí de forma gratuita. Todo mundo que tem uma experiência aqui, pelo menos assistir o vídeo e acha que a sua experiência pode ajudar também, deixa aí embaixo, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo e até mais. Valeu!